Crônicas 27. São estes os filhos de Israel segundo o seu número, os chefes das famílias e os capitães de milhares e de centenas com os seus oficiais, que serviam ao rei em todos os negócios dos turnos que entravam e saíam de mês em mês durante o ano, cada turno de 24.000. Sobre o primeiro turno do primeiro mês estava Jazobeão, filho de Zabdiel, em seu turno havia 24.000. Era este dos filhos de Pérez, chefe de todos os capitães dos exércitos para o primeiro mês. Sobre o turno do segundo mês estava Dodai, o Aoi acento agudo TA, a cujo lado estava Miclote, também em seu turno havia 24.000. O terceiro capitão do exército e o designado para o terceiro mês era Benaia, chefe, filho do sacerdote Joiada, também em seu turno havia 24.000. Era este Benaia homem poderoso entre os 30 e cabeça deles, o seu turno estava ao encargo do seu filho Amizabade. Para o quarto mês, Azael, irmão de Joabe, e depois dele Zebadias, seu filho, também em seu turno havia 24.000. O quinto capitão, para o quinto mês, Samute, o israelita, também em seu turno havia 24.000. O sexto, para o sexto mês, Ira, filho de Iques, o tecoíta, também em seu turno havia 24.000. O sétimo, para o sétimo mês, Elis, o pelonita, dos filhos de Efraim, também em seu turno havia 24.000. O oitavo, para o oitavo mês, Sibecai, o Uzatita, dos Zeraitas, também em seu turno havia 24.000. O nono, para o nono mês, Abiezer, o Anatotita, dos Benjamitas, também em seu turno havia 24.000. O décimo, para o décimo mês, Marai, o Netofatita, dos Zeraitas, também em seu turno havia 24.000. O undécimo, para o undécimo mês, Benaia, o Piratonita, dos filhos de Efraim, também em seu turno havia 24.000. O duodécimo, para o duodécimo mês, Heldai, o Netofatita, de Otiniel, também em seu turno havia 24.000. Sobre as tribos de Israel eram estes: sobre os Rubenitas era chefe Eliezer, filho de Zicri; sobre os Simeonitas, Cefatias, filho de Maca; sobre os Levitas, Razabias, filho de Quemuel; sobre os Aronitas, Zadoque; sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi; sobre Issacar, Onri, filho de Micael; sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias; sobre Naphtali, Jerimote, filho de Asriel; sobre os filhos de Efraim, Ogeias, filho de Azazias; sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías; sobre a outra meia tribo de Manassés em Gileade, Ido, filho de Zacarias; sobre Benjamim, Jaaziel, filho de Abner; sobre Dan, Azarel, filho de Jeroão. Estes eram os chefes das tribos de Israel. Davi não contou os que eram de 20 anos para baixo, porque o Senhor tinha dito que multiplicaria a Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a contar o povo, porém não acabou, porquanto viera por isso grande ira sobre Israel, pelo que o número não se registrou na história do rei Davi. Asmavete, filho de Adiel, estava sobre os tesouros do rei, sobre o que este possuía nos campos, nas cidades, nas aldeias e nos castelos, Jonatas, filho de Uzias. Sobre os lavradores do campo, que cultivavam a terra, Esri, filho de Quelube. Sobre as vinhas, Simei, o Ramatita, porém sobre o que das vides entrava para as adegas, Zabdi, o Sifimita. Sobre os olivais e sicômoros que havia nas campinas, Baal-Hanã, o Gederita, porém Joás, sobre os depósitos do azeite. Sobre os gados que passeam em Saron, Sitrai, o Saronita, porém sobre os gados dos vales, Safate, filho de Adilai. Sobre os camelos, Obil, o Ismaelitá, sobre as jumentas, Gedias, o Meronotita. Sobre o gado miúdo,
Jaziz, o Hagareno. Todos estes eram administradores da fazenda do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem sábio e escriba. Jeiel, filho de Recmone, atendia aos filhos do rei. Aitofel era do conselho do rei. Husai, o arquita, amigo do rei. A Aitofel sucederam Joiada, filho de Benaia, e Abiatar. Joabe era comandante do exército do rei.